Todos aqui presentes. Bom dia. Nós somos o Ricardo. Estará apresentando, Ricardo? Sim, estou apresentando. Joia, joia. Temos quem mais aqui? A Valéria e o Wagner não estão por aí ainda? Não, Valéria e Wagner são os coautores do meu artigo, Não, tranquilo. É que eu tá? pensei que poderiam estar aí presentes aí, Ah, não, te não. dar aquela força, sabe? Ah, sim, vai ser legal. Pode ser que eles apareçam por aí. Não, tá certo. Deixa eu ver aqui mais. A Med também. Não, a Med ainda não está por aqui. Bom, já deu o horário, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Bom, aí aos nossos caríssimos companheiros aqui de batalha, Luciano Reis, o Paulo Vitor, Rita Camões, Eric Yamaguchi, Edilson Vieira, sejam bem-vindos, tá certo? Pela ordem aqui, nós teríamos o Ahmed, tá certo? Mas como a gente está com um tempinho aqui, então, de repente, a gente poderia já fazer a apresentação. Pode ser, Ricardo? Ah, por mim tudo bem, Não tem tranquilo, problema? sem problemas. Porque aí a gente não atrasa, a gente não fica na expectativa da espera, pode ser? Sim, sem problemas. Tá, então vamos lá. Tá? No caso aqui, o Ricardo, você tem a apresentação aí? Tem. Posso compartilhar aqui? Pode, né? Sim, faz essa gentileza, por favor. Sim. Todo mundo tá vendo aí? Tranquilo? Joia, manda bala. Então, bom dia a todos, mais uma vez, né? Meu nome é Ricardo. Agradeço aí a oportunidade, né? Participar desse congresso e está sendo muito bom, né? As palestras de ontem, os trabalhos, assim, é sempre muito bom estar presente nesse congresso, que ele enriquece bastante o nosso conhecimento, abre as possibilidades de trabalho, né? Muito bacana. E aí o nosso artigo tem como título aí efeito entrincheiramento e alinhamento, um estudo da relação entre os mecanismos anti-takeover e o valor de mercado das empresas, que foi desenvolvido em conjunto com o professor Wagner, que inclusive é meu orientador de doutorado lá da UFMG, e a professora Valéria, bastante conhecida aí. Então, o nosso trabalho, ele tem como o contexto geral, eu gostei muito do trabalho do Ahmed, dei uma lida nele lá, trata mais ou menos dessa questão, né, dessa assimetria de informação que a gente tem, e da importância das demonstrações contábeis, né, que nasce desse conflito da agência, né, explorado por Jesse McKinney lá, e mais na frente comprovado empiricamente por vários artigos, né, vários trabalhos. Esse, essa questão da agência emerge na necessidade desse monitoramento e incentivo do gestor, uma vez que ele que é o controlador lá dos negócios do acionista. E como o Ahmed colocou no artigo dele, as demonstrações contábeis são um dos principais meios de monitorar e controlar e incentivar. Apesar disso, né, nós temos outros instrumentos que são utilizados para conduzir as ações do gestor dentro desse conflito que é vivido devido às necessidades peculiares de cada um, né? O acionista no longo prazo, o gestor muitas vezes no curto prazo, na manutenção, inclusive, do seu status quo lá, né? Status, etc. e tal. E aí a gente vê a presença desses contratos, né? Que entre gestores e a própria empresa, que vai de certa forma, delimitar o trabalho dele, conduzir, direcionar, determinar as compensações, né, as remunerações e tal. Muitos artigos já pesquisaram sobre esse assunto. E ainda, além disso, a gente percebe que, apesar de todo esse portfólio, né,
das normas contábeis, da auditoria, da própria governança, que eu vou falar daqui a pouco, ainda existem problemas, né? A gente consegue perceber no gerenciamento de resultados. A gente consegue perceber que o gestor ainda consegue, de alguma forma, desalinhar o seu trabalho com o que é esperado pelos acionistas. E a questão da concentração acionária, né, que tem a ver com o meu tema, principalmente porque o estudo é no Brasil, ela também vai influenciar esse trabalho do gestor, do controlador, né? Que a gente já começa a pensar dessa forma, porque esse gestor começa, um dos mecanismos de incentivá-lo é justamente possibilitar ele a ser parte do negócio, né? Parte dono do negócio, ou seja, fazendo parte do negócio, ele tem incentivos para que isso se torne um negócio lucrativo. E aí que está a questão, sabe? As pesquisas, principalmente as internacionais a nível exterior, conseguiu perceber que esse processo de tornar o gestor parte do negócio acaba criando dois movimentos que eles chamaram de efeito entrincheiramento e alinhamento. O primeiro, no sentido que ele, a partir do momento que ele tem mais poderes dentro da organização, ele pode começar a influenciar as decisões a seu favor. E aí os autores conseguiram perceber, principalmente o do Mork, conseguiu perceber um efeito em forma de U, não é bem esse U, não, é quase um S, né? Em que ele, a princípio, pela quantidade de ações que ele passa a deter e passar a ser o controlador, ele começa a trabalhar em prol dos negócios da empresa, mas chega um determinado nível que ele vai se sentir mais poderoso, entre aspas, a ponto de de influenciar as decisões e ter a manutenção do seu cargo, ou seja, ele se torna um tanto quanto intocável pelas decisões a serem tomadas. Ele se torna entrincheirado. E esse entrincheiramento tem a ver com uma redução do valor da empresa. Por outro lado, no determinado momento, à medida que isso vai avançando, se ele se tornar o controlador e detentor da maioria das ações, ele pode vir a trabalhar de forma alinhada com os interesses da empresa. Afinal de contas, vai ser bom também, porque ele é quase o dono da empresa. É nesse contexto que a nossa pesquisa vai investigar os mecanismos que tornam esse processo de entrincheiramento e alinhamento possíveis, né? Visíveis. Esses mecanismos emergem da governança corporativa. Os mecanismos de governança têm um grande objetivo, num contexto internacional de pulverização de ações, de proteger o acionista das ações das tomadas de decisões do gestor que vão prejudicar o negócio. E aí, o negócio, no caso, o aumento patrimonial dos acionistas, né? No caso, ele pode se privilegiar, inclusive, na tomada de decisões em relação a determinados projetos. E esses mecanismos, no rol deles, existem alguns que fazem um efeito contrário. Na tentativa de proteger a organização de uma tomada hostil, que são os mecanismos anti-takeover, ou seja, de que uma outra empresa consiga adquirir ações um tanto suficientes para tomar o controle daquela empresa e acaba prejudicando os interesses dos acionistas, né? No caso, minoritários principalmente, no caso brasileiro, isso aí acaba prejudicando a questão da relação do acionista com a empresa. Ele perde a noção de quem está no comando. E, de repente, os interesses do novo gestor não vai ser de acordo com os deles. Então, esses mecanismos tendem a proteger a empresa de tomadas hostis. E acaba privilegiando o gestor, porque alguns mecanismos vão tornar difícil a tomada de controle. Se se torna difícil a tomada de controle, acaba potencializando as ações do gestor ou do controlador que se encontra numa situação mais tranquila. Ou seja, se tem mecanismos que me protegem de perder o meu emprego, eu me sinto mais tranquilo. Então, a ideia é essa. Esses mecanismos foram desenvolvidos vários índices que eu trago lá no artigo, né? Esses índices são computados a partir dos mecanismos presentes na governança e
A relação com o valor de mercado é justamente no sentido de que, se existem mecanismos que tornam o gestor intocável, por assim dizer, isso leva à percepção de um menor valor de mercado, tendo em vista que as ações deles não estarão alinhadas com a dos acionistas. No Brasil, nós temos um cenário diferente, em que existe um problema de concentração de ação. E, normalmente, o controlador é aquele que tem maioria das ações e é aquele que é quase dono do negócio, né? Nesse sentido, a gente espera que ele não vá trabalhar contra o negócio dele, mas sim a favor. Vai haver um efeito alinhamento. Então, a nossa pergunta é qual a influência dos mecanismos anti-takeover sobre o valor de mercado das companhias brasileiras. Então, nós vamos analisar a relação desses mecanismos presentes com a questão do valor de mercado. Então, nós temos dois aspectos na nossa pesquisa. Primeiro, verificar a presença desse mecanismo, que é algo exploratório, né, inovador, se existe, como que eles estão presentes, né, e depois ver a relação, principalmente na questão da Poison Pills, no modelo brasileiro, que ela tem um modelo diferente do americano. Então, trazendo rapidamente a questão do referencial teórico, né? Nós trazemos as pesquisas sobre concentração acionária, que as pesquisas demonstram que nos países emergentes ou em desenvolvimento é marcante isso, né? Os artigos de Lopes lá, 98, 99, 2000, Laporta, né? Identificaram que é presente essa alta concentração. Artigos brasileiros também já identificaram, né? Essa presença da concentração no Brasil. E o que nos levou a fazer o estudo no Brasil, né? Tendo em vista os estudos internacionais já bem presentes, indicando o resultado de entrincheiramento, né? Nos resultados das pesquisas que foram feitas. Ou seja, a presença dos mecanismos acaba levando ao entrincheiramento. Vou passar rapidamente sobre os mecanismos que a gente pesquisou no Insider Ownership, né? Ou seja, a questão de que o gestor lá ele tem um poder de voto, ou controlador, né? Ele tem um poder de voto maior, ou seja, do que os demais votantes da participação no conselho, por exemplo. A Dual Class Recapitalizations, ou seja, tem a ver com Insider Ownership, né? Ou seja, determinados proprietários vão poder usar dos seus votos para tomar decisões a seu favor. No final das contas, o voto dele tem um poder maior do que os demais. E as Poison Pills, que já foi alvo de um estudo brasileiro, foram identificadas, mas no nosso caso é diferente. As Poison Pills são pílulas de veneno, são mecanismos criados para dificultar a aquisição hostil. Em cenários, por exemplo, como em março de 2020, as ações despencaram, de repente alguém que teria recursos maiores poderia avançar na compra de um número muito grande de ações e tomar o controle. Essas Poison Pills determinam que, no caso americano, vou falar da diferença aqui, os atuais acionistas iriam poder comprar mais ações por um preço mais baixo e se tornarem detentores de um maior número, dificultando então a entrada do adquirente. No Brasil, o modelo é diferente, que é chamado de OPA, né? Oferta Pública de Compra de Ações, em que o adquirente ele se vê obrigado a fazer uma oferta de compra não só para os controladores que têm mais ações, mas para todos os acionistas. E normalmente essa oferta aciona uma cláusula, que são as Poison Pills, em que a empresa poderá aumentar o valor dessas ações num determinado percentual. É o que a gente chama de gatilho, né? E esse percentual vai onerar a compra de quem está entrando, tornando mais difícil. E protegendo o acionista de alguém que vai entrar que não está alinhado com os interesses daquele acionista que comprou as ações. Os estudos brasileiros, eu trouxe aqui o do Caixa Krauter, né, que fizeram essa pesquisa aqui em relação à concentração de propriedade e o valor de mercado, que é o cerne da nossa pesquisa. Então, ele verificou que existe um efeito incentivo, né, ou
alinhamento quando o acionista se torna detentor de mais ações. E, no caso do direito a voto, quando você dá um direito a voto maior, ele percebeu o efeito entrincheiramento. Macedo Silva Oliveira analisou o controle familiar na qualidade da informação contábil, que tem a ver com o estudo Hamed lá, que é importante destacar que as empresas brasileiras, sendo do tipo familiares, acabam produzindo um resultado diferente dos países desenvolvidos, né? Então, verificaram que o controle familiar tem impacto positivo na qualidade da informação contábil, o que indica um efeito alinhamento, ou seja, eles vão tomar decisões que vão privilegiar o patrimônio deles. A hipótese nossa é que empresas brasileiras que possuem mecanismos anti-takeover apresentam um menor valor de mercado, né? A ideia aqui, então, do entrincheiramento, né? Essa percepção aqui, ela vai vai alinhar com os países desenvolvidos, tendo em vista que a nossa pesquisa vê um ambiente diferente no Brasil, espera talvez encontrar um resultado diferente daquilo que se espera das pesquisas anteriores. Então, nosso amostra são empresas brasileiras da B3, né, 2015-19, do novo mercado, tendo em vista que ali os princípios de governança são mais bem observados e aplicados, e o tratamento pelo Excel e Stata. E aqui, como que a gente conseguiu as informações, né? Quem é o acionista majoritário, no formulário de referência, a presença das cláusulas de Poison Pills, gatilho e prêmio no formulário de referência também, Golden Parachutes, os paraquedas dourados, que são fortes indenizações que devem ser pagas ao atual gestor na saída dele, ou seja, torna ele um pouco mais entrincheirado, né? E dificulta a aquisição. O número de membros de conselho e a independência, que já são tratados pela literatura, identificando que esses artifícios aqui, essas ferramentas, esses instrumentos aqui, tornam a empresa um tanto menos refém das decisões do gestor, porque ele é mais controlado. Essa é a nossa regressão, nós olhamos em modelo em painel, né, em que a nossa variável dependente foram duas. Nós usamos duas variáveis para fazer comparação dos resultados. O que de Tobin, para medir lá o valor de mercado, que é a reposição dos ativos, né? E a Value Enterprise, que é uma variável desenvolvida pelo próprio Economática, que segue a mesma linha de cálculo do que de Tobin, com pequenas diferenças que a gente utilizou para a gente comparar os resultados. E aí nós trouxemos aí a variável de concentração, do acionista controlador, endividamento, as principais do que nós trazemos de novo na nossa pesquisa, a presença das Poison Pills, o percentual de acionamento dessas Poison Pills, o percentual de prêmio previsto, né, para essas Poison Pills. Passando pela estatística descritiva rapidamente aqui, nós percebemos que, em média, a concentração das empresas do novo mercado. Ricardo? Desculpa te atrapalhar, um minutinho a mais aí, tá? Tá. Então, vou terminar. Então, só destacando aqui que nós temos, sim, a presença das Poison Pills no Brasil. O gatilho é acionado, em média, por 23% das ações. Quando acima de 23% das ações são compradas, aciona as Poison Pills. E o prêmio gira em torno em média, de 31%, mas varia de 0% a 50%. Então, os resultados demonstraram que, por exemplo, vamos lá para passar rapidamente para as conclusões. A presença desses mecanismos no Brasil vão aumentar o valor de mercado, como a gente percebe aqui, quando o controlador, né, aquele que tem maior número de ações, né, ou ainda quando a gente percebe a presença dos conselhos de administração e independência, vai aumentar esse valor também de mercado. O gatilho aqui não foi significativo, mas o prêmio, quanto maior o prêmio exigido na compra das ações, torna o valor de mercado maior, ou seja, a gente percebe que os mecanismos fortalecem, né, protegem os acionistas. Considerações finais, nós percebemos o efeito alinhamento, ou seja, os controladores, que têm maior número de ações, vão trabalhar em prol do próprio negócio.
Então, os mecanismos de governança corporativa no Brasil realmente conseguem atingir um dos objetivos que eles se propõem a fazer. E após um PIL brasileiro, também vai trazer benefícios aos acionistas minoritários. As limitações que a gente coloca, que eu utilizei no novo mercado, a gente pode buscar outros segmentos para fazer comparações. A concentração que eu utilizei, tentei buscar empresas com maior nível de concentração, mas a gente pode buscar intencionalmente empresas com distribuição mais pulverizada para ver se ainda permanece esse efeito. Esse aí é meu e-mail dos professores, participantes. E muito obrigado. Desculpa aí ter estourado o tempo aí. Tá joia, parabéns. Tá certo pela Obrigado. apresentação. A gente sabe Obrigado. o quanto que um momento desse o apresentador está lá nervoso, está tremendo, barriga, né, aquele friozinho e tal, tá certo? Sim. Mas fez uma boa apresentação aí. E aqui, claro, minhas considerações, Ótimo. elas são pautadas para melhora, para futura publicação aí em um periódico, tá? Sim. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu observei, que eu acho que é de grande valia, tá? Embora seja uma coisa bem simples, mas de grande valia, sabe? Quanto não somente ao nome do artigo, como a algumas seções e subseções. Ao final de cada uma delas tem um ponto final. Eu excluiria esse ponto final, porque, afinal de contas, o Ricardo Carvalho tem ponto final? Não. Sandro Brás tem ponto final? Não. Então, tira, tá certo? Aí, para futura publicação, eu acho que é legal tirar esse ponto final, tanto no título do trabalho, tá certo? E quanto em algumas seções ou subseções aí que eu observei na leitura do seu artigo, tá? Legal. Coisinha boba, mas de grande valia, Sim. tá? Uma coisa que eu acho assim que veio muito fortemente no seu artigo e que eu recomendo ajuste é justamente junto à palavra segmento, tá? A palavra segmento, no que eu vi ali, ela traduz, né, trazendo com GUI, ele está trazendo o quê? A condição de sequência, né, de seguir, e não de segmento do setor, tá certo? Segmento, setor é sem o I. Então, segmento é o G mudo, tá? Claro, não muda nada na performance do seu trabalho, que foi muito bem feito, foi bem robusto aí com estatística e tudo mais, tá certo? Porém, de grande valor isso, né? O segmento na condição de seguir. Não é que é condição de seguir, é justamente segmentos de setores. É ou não é isso? Bloco. Isso, exatamente. muito bem. Uhum. No resumo, Exatamente. eu não vi quantidade de empresas. Aí eu fui ver só lá nos resultados, quando você foi começar a descrever nos resultados. Eu acho que seria interessante aí você trazer, né, quantidade de empresas, setores, alguma coisa. Eu sei que resumo também, o próprio nome diz, é resumo, né? Mas aí, se de repente conseguisse, né, para futuras publicações aí, trazer alguma coisa nesse sentido, eu acho que é de grande valia, porque a gente busca a ideia do artigo em cima do quê? Em cima do resumo. Tá? Então, quantas empresas, quais foram os métodos metodológicos, né? Quais são as ferramentas metodológicas utilizadas? Acho que é de grande valia estar no resumo do seu trabalho, tá bom? Legal. Mais muitas vezes a gente deixa de passar pelo artigo por faltar algum ingrediente especial no resumo lá, né? E de repente a amostra é de grande relevância em qualquer pesquisa, de verdade. Sim, com certeza. E, olha, você tem que mostrar isso, tá certo? Muito Não obrigado. foi apresentado, tá? Considerações finais, está muito bem amarradinho, tá certo? Trouxe as limitações, trouxe as pesquisas futuras, tal. Só que eu senti falta nessa última parte do trabalho, eu senti falta da metodologia, tá? Quais foram os indicadores que você pegou? Professor, mas eu vou descrever de novo. É de suma importância, porque aqui você está trazendo as considerações finais, amarrando todos
todas as sessões anteriores, tá? O projeto de pesquisa, a fundamentação teórica, a metodologia. Então, quer dizer, aqui, como considerações finais, é interessante que se traga todas as informações anteriores, claro, de menor, trazendo com uma redação, né, só de apresentação, e, Sim. claro, dá uma maior, digamos assim, um maior tempo na hora de se escrever as considerações finais, que são os resultados que mais saltaram aos olhos. Tá certo? Sim. Então, eu senti falta de um parágrafozinho lá de metodologia, dizendo quais são as variáveis. Não precisa dizer como foi calculado, de onde que veio, não. Quais foram as variáveis, tá certo? E coisa do gênero, tá? Ótimo. Excelente. Nos resultados, eu acho que um fator muito interessante, né, que alguns artigos trazem, eu acho que é de grande valia também trazer, na hora de você começar a descrever resultados, é de que você gera uma série de estatísticas e vai escrevendo, né, o que está acontecendo dentro daquele escopo do seu trabalho, da sua empresa. Ou melhor, das empresas que você pesquisou. No final, eu acho mega interessante ter um quadro onde você está buscando, você está apresentando os resultados da sua pesquisa, com as suas variáveis e tal, e por que não trazer resultados dos estudos anteriores e comparar, para poder dizer, ó, se não é positivo, se não é negativo. Então, quer dizer que as empresas brasileiras estão tendendo para isso ou para aquilo, tá certo? Que você bem escreveu. Mas se você traz em forma de uma tabela, de um quadro, putz, Legal. isso facilita demais o leitor bater o olho e falar, putz, ele está entendendo. E ele compra teu artigo na hora, porque está muito didático. Tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Estatística bem robusta, dei uma olhadinha lá nos resultados, sinais, né, dados em painel que você utilizou e tal, bem bacana mesmo, bem fundamentado, bem escrito. E as referências, gostei, porque você trouxe alguns artigos, né, alguns trabalhos lá nas referências, bem atualizados, 2017, 2018, 19, 20, tá certo? Então, quer dizer que você teve um cuidado maior, além das referências clássicas, né? Além dessas referências clássicas, você conseguiu trazer estudos novos, tá certo? E eu acho que isso que é importante aí, tá certo? Em todas as pesquisas que nós fazemos. Contribuirmos com os nossos resultados, né? Com os resultados que até então nós conseguimos trazer diante da nossa pesquisa, amarrar com resultados clássicos, resultados que vêm aí no decorrer de todas as pesquisas e, por que não, da preocupação em trazer resultados mais recentes. Então, Ricardo, está de parabéns. Obrigado. Eu acho que o grupo só precisaria estar ajustando esses detalhezinhos. É um trabalho, né, um artigo que com certeza tem publicação garantida aí em algumas revistas. Agora é só saber, né, olhar aí as revistas, ver como se enquadra aí para você conseguir, né, dar esse retorno, não só para você, como para o seu orientador também, né? Sim, tá esperando muito uma revistinha. Então vamos lá, olha, eu abro palavras aí para o público, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí para o Ricardo, ele está eufórico, louco para responder perguntas de vocês, tá certo? Fiquem à vontade, então. Vamos lá. Nós temos aqui o Edilson, a Rita, o Bruno Paisani, o Bruno Cunha, o Lucas Maranho, Antônio Saporito, Marcela Schwindit e Paulo Vitor. Nenhuma perguntinha? Então o debatedor pode fazer uma pergunta, não? Professor, Oi, Marcela. Não vai sortear a gente para fazer pergunta, hein? Não, aqui não é aula, né, colega? Aqui é a apresentação do nosso amigo, né? Sim. O Ricardo, esse trabalho é frente a alguma disciplina que você fez no doutorado ou da própria tese que você vem realizando? Então, é legal que foi boa pergunta sua. A gente desenvolveu esse artigo lá na disciplina do meu orientador de Teoria de Finanças 2, do Wagner, né? E, de fato, ela já é uma
prévia do que a gente pretende explorar na nossa tese, sabe? Principalmente essa questão do entre-estiramento e alinhamento, que no Brasil ainda é pouco explorado, a gente já começou a ver umas nuances. Por isso que o principal alvo da pesquisa foi justamente esse trabalho de formiguinha, de ir lá nos relatórios e já dar uma geral para ver como é que está isso agora, como é que funciona e tal. Já é um pontapé inicial de caminhar em direção à tese já, entendeu? Eu acho que a gente já está nessa direção já. Então, legal, sabe? Porque eu fiz essa pergunta porque aqui a gente não sabe o perfil de quem está assistindo, né? Uhum. Claro, temos desde graduandos, graduados, graduações, seja lato sensu, stricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doc, assim, essa é a nossa comunidade. Então, a gente não tem ideia de quem está assistindo. Então, para quem está no doutoramento, puxa, olha, o que ele fez realmente deu um trabalho lascado, porque em cada um dos documentos de referência, buscar informação, que não é numa planilha, é você que tem que montar a planilha, né? Então, é Hoje complexo demais, né? a gente não tem nenhum aplicativo ainda que consegue fazer essa busca para a gente ainda, né? Igual É, faz os dados financeiros. Mas esse é um trabalho gostoso que você vai passando por cada empresa ali e vai vendo como que o perfil daquela empresa se alinha, por exemplo, ali quando a gente passou lá pela Magazine Luiza, lá que é uma empresa familiar, a gente percebe ali uma concentração maior, ou seja, eles têm uma tendência a manter a família no poder mesmo, então criam mecanismos que vão proteger. E você começa a ver esses desenhos assim que são individuais e que no sim. conjunto da obra vai te dar um direcionamento. É muito bom, né? Não, e aproveitando da sua fala, eu acho que é legal a gente olhar para essas empresas que até então vemos essa questão de concentração de ações, de mandar e desmandar, que aí entra na ideia um pouquinho que você entrou, né, do seu Sim. trabalho lá de conflito de interesse, né, da teoria, né, enfim. Aí, ao passo que você tem essas empresas, que você olha individualmente, na hora que você roda a estatística, você, poxa, mas peraí, será que realmente, né, por isso que eu achei legal a sua hipótese, será que realmente a tendência das empresas brasileiras tem a mesma condição que a empresa da Magazine Luiza? Tá? Aquelas que têm Sim. grande Legal. concentração ou não? Tá? Então, esse daí que eu acho que foi muito interessante aí no trabalho de vocês, trazerem, né, a público aí como é que está funcionando esse detalhe. E eu fiz justamente essa Sim. pergunta, não é só para engrandecer o seu trabalho, que foi muito bem feitinho, estatística bem robusta, bem elaborada, bem organizada, detalhezinhos, né, que é a pressa mesmo, que a gente tem que, é tal dia, às 23h59 que tem que postar, e tá certo? Não tem. Todos nós aqui já sabemos disso, né? Agora, a pergunta foi justamente para poder apresentar ao público aqui presente, né, que está nos ouvindo, a de que, putz, o artigo dá um trabalho lascado para fazer. Só isso. Tá certo? Olha, principalmente quando se trata de uma pesquisa parecida com a tua, tá certo? Onde você tem que construir a planilha buscando documentos palpáveis, né? Que até então, em alguns momentos, você até consegue encontrar na B3, outros no site da empresa, e outros na CVM. Então, quer dizer, você fica costurando, buscando, né, para poder conseguir montar a tua planilha e, né, rezar, pelo amor de Deus, que dê um resultado, né, alguma coisa aqui que tenha que surtir. Por isso que aí vem aquela amarração aquela tabelinha que eu te falei, né, a tabela ou quadro, porque você pega uma série de resultados dos outros estudos e tenta comparar com o seu. Tá certo? Essa daí, sim, é a contribuição. Você conseguiu fazer em forma de redação, tá certo? Mas, se você traz uma tabela, um quadro, né, apresentando os resultados anteriores de cada uma das variáveis dos estudos que você fez, mais os resultados que você teve, cara, eu acho que, né, se tivesse que dar nota 10, putz, eu daria em cima desse quadro, porque você conseguiria resumir todo o teu estudo e comparando com os demais. Isso mesmo. E que isso dá um trabalho. Discutindo com o pessoal, corroborando, refutando, e é aí que nós estamos fazendo realmente trabalho científico, né? Pesquisa, é isso aí. Eu gosto muito dessas tabelas aí, e de fato eu realmente, inclusive na do AMED lá, eu até olhei,
eu ia orientá-la a colocar uma tabela lá que ficaria legal. E aí, como é que ficou antes e depois? Se a gente bater o olho, Exato. aumentou, você foi no ponto. Eu adoro tabelas, mas nesse daí eu comi mosca. É assim, né? Não, Da gente. não, eu nem vou. Eu acho que são só alertas, né? Eu acho que o bom de ter um congresso é justamente para isso, tá? Sim, Para a gente legal. discutir, trocar Bom. ideia. A gente está esperando aqui que o Edilson, o Lucas, os dois Brunos, a Rita, o Saporito, a Marcelinha e o Paulo perguntem alguma coisa. Mas eu acho que é justamente para isso, para a gente discutir, trocar ideia. E como o Amed ainda não apareceu, tá? A gente está podendo prolongar aqui Uhum. a nossa conversa, Sim, né? Que aí o exatamente. problema é dele, se ele vir ou E, não. Mas e a aqui, gente tem condições de prolongar essa conversa. Então, quer dizer, primeiro, a dificuldade de se fazer um estudo como esse, porque não é planilhado, é você que tem que montar a planilha. Na sim, hora de discutir os resultados, eu acho que é importante trazer o seu resultado e comparar com os outros e não deixar em estanque, né? Porque muitos artigos trazem lá, né, o que deu o sinal positivo, ou negativo e que as condições são essas. Beleza, tudo bem. Porém, e aí? E você, como é que você se encontra no teu estudo em relação aos estudos anteriores? Porque a discussão que você bem comentou é importantíssima. Claro, se não tiver essa discussão, você não fecha o artigo, né? Nas considerações finais, por exemplo, alguma coisa lá nos resultados e tal. Mas eu acho que se fizer essas amarrações, né, que a gente chama de amarrações, né? Eu acho que dá maior valor e maior entendimento para cada um dos leitores, né? Que até então vai selecionar, de repente, o seu trabalho para poder fazer, né, futuramente aí uma citação aí no sim. trabalho, que isso, Uhum. claro, é muitíssimo bem-vindo, não é mesmo? Uhum, com certeza. E Bom, eu destaco uma coisa aqui para o Brasil, sabe? Que eu acho uma deficiência na produção científica no Brasil, porque aqui a gente só pode apresentar nos congressos, né, os artigos inéditos, né, e tal. Ou seja, depois desse congresso eu não posso apresentar em mais nenhum. Internacionalmente, às vezes, você vai levar em 4, 5 congressos. E quanto mais pessoas verem o seu trabalho e apontarem as problemáticas, as deficiências, as melhoras, assim, com perfis diferentes, olhar diferentes, seu trabalho vai ficando cada vez mais enxuto. Se a gente tivesse essa oportunidade de apresentar isso em umas 5, 6 vezes aí, no finalzinho o trabalho ia ficar espetacular. mas Ricardo, não tem problema nenhum, cara. Ó, tem Espanha, tem Estados Unidos, tem Europa geral, tem. Ó, é É. só começar a soltar além do Congresso USP, Uhum. ajustar, organizar mais algum outro detalhe e, né, Caminhando. Uhum. trazer, né, outros resultados, claro, né, porque é como você falou, em termos de Brasil a gente não pode representar. Lá Exato. fora existe, né, essa possibilidade aí de fazer mais apresentações, porque os congressos, né, vamos colocar no nome geral, né, congressos, eventos acadêmicos científicos lá fora, é justamente para isso, para poder amanhã ou depois você conseguir fazer uma boa Sim, classificação, uma boa publicação, boa tá certo? É publicação. apresentar para a comunidade acadêmica, como é que está, né, esse seu estudo perante ao mundo, qual foi a sua visão perante aquele recorte, e isso vai melhorando ainda mais com técnica. Tem gente que fala, ó, por que você, ao invés de utilizar, sei lá, dados em painel, você não usou a Sim. quantílica, tá? A E às regressão vezes você quantílica. nem pensou, às vezes a pessoa fala, olha, né? Não, até porque nós somos, entre aspas, né? Eu tiro por mim, não falo para os demais aqui, mas eu tiro por mim, nós somos limitados, né? A gente aprende Sim, uma ou outra ferramenta e senta em cima dela, porque é mais e, cômodo, e vai pro né? resto da vida. É isso aí. Exato, Tudo que, exato. tudo que é novo para a gente torna difícil o trabalho e a gente tem essa deficiência, né? E às vezes também Resistência. a necessidade de fazer rápido, de entregar rápido, de apresentar logo, e aí acaba se olha, isso aí eu vou ter que abrir mão desse para me apresentar agora, mas aí eu trabalho, né? No futuro você vai, eu vou testar isso aqui, vou testar aquilo lá e vai aprimorando. Sim. Ó, deixa eu fazer uma estatística rapidinha aqui com os colegas, aí para a gente fechar também, né? Parece que o A não Bruno, ser, a não ser que o nosso colega apareça, mas por enquanto, a gente está enrolando para ele aparecer, né? Vai que parece de que o Bruno repente tá está com a enrolado mão aí. levantada aí. O Bruno tá com a mão levantada aí. Ah, é? Ah, eu não vi aqui não. Então vamos lá, vamos lá, Bruno, qual deles? Ah, é o Bruno Paisani. É isso? Paisani? Ele levantou a mão? Aqui não tá para mim. Não? Ah, então. Não, não tá. Tô enganado. Deixa eu fazer uma estatística pequena aqui. Ô, professor,
Ah, tá, querendo É o falar assim. Bruno. Vamos lá, É o professor. Bruno Vamos Paisani. lá, Na Bruno. verdade, não, mas eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Se eu cliquei aqui por engano, peço desculpas. Queria parabenizar aí o Ricardo. Tranquilo. Obrigado. Bom, eu sou aluno de mestrado aqui da FEA USP, do programa de contabilidade. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo, e também para o professor Santos, se ele quiser comentar, bem, um aspecto bem prático. O que é o que eu estou passando na minha pesquisa agora? Você usou algum procedimento, você usou um painel, né? Você utilizou um painel de dados, se eu entendi bem aí. Você usou algum procedimento de winsorização, de padronização dos dados, aquele que a gente costuma ver muito isso em pesquisa, né? Você pega o percentil 1, percentil 99, e você joga fora o que está para cima, o que está para baixo, para você mitigar qualquer efeito de outlier nos resultados das suas regressões. Enfim, você entrou nesse mérito, você fez esse tipo de procedimento, e de que maneira que você fez esse procedimento? Você fez esse procedimento antes de você pegar os teus dados e colocar no formato de um painel longitudinal? Você fez isso nas variáveis ano a ano, ou você fez isso depois nas variáveis já de uma vez só? Como é que você fez isso? Porque isso, em termos práticos, me gera dúvida. E faz diferença se você fizer de um jeito ou de outro. Excelente pergunta, Então, Paisani. Obrigado. Que gera dúvida e me gera também, porque realmente eu não apliquei nesse artigo esse método que está sendo bastante utilizado nos artigos de forma geral. Eu não utilizei. Na realidade, o que eu criei basicamente foram aquelas empresas que não tinham dados, né, disponíveis para a gente trabalhar, e trabalhei com as restantes. Mas esse processo de tornar mais robusto, ele é importantíssimo, né, porque de repente alguma variável ali que não foi significativa acaba passando a ser, ou alguma que foi passa a não ser. Mas infelizmente, você me desculpa, eu não consigo te falar como que é esse processo, não, sabe? Você explicou mais ou menos como é que ele é, entendeu? Mas só que eu não apliquei nesse trabalho meu. Tá bem, não tem problema, obrigado. Ô, Bruno, a sua pergunta foi excelente, sabe para quê? Para o Ricardo rodar de novo de maneira robusta, tá certo? E gerar um novo artigo, ou fazer a própria comparação num próprio artigo. Tá? Porque a gente vê muito isso nos artigos, né? E eu não sei se é uma recomendação dos revisores, isso, porque isso também é meio delicado, talvez, né? Porque tem que tomar cuidado com o que de fato é outlier ou não, né? Porque pode ser alguma informação importante no teu painel, que aquilo aconteceu por algum motivo e não é bem um outlier. Então, eu acho que é uma moeda que tem dois lados, tem um pouco de cuidado, né? Ô, Bruno, é o seguinte, não existe recomendação ou obrigação de se fazer, né, a desinsorização, né, que chama, tá? Não há obrigatoriedade. Porém, como até o próprio Ricardo comentou, é interessante porque você, num primeiro momento, vamos pegar o trabalho que o Ricardo apresentou aqui para nós agora, não tem não houve essa preocupação, tá certo? Se houve ou não houve outlier, que com certeza deve ter havido, tá certo? Rodou, ponto, tá? Agora, se você pegar e fazer depois com um tratamento de insorização, tá certo? Pode acontecer, tá certo? Porque estatística é estatística, né? Então a gente nunca vai saber, mas pode acontecer de repente, validar ou não validar determinado tipo de variável, tá certo? Então, assim, como sugestão, tá? Até porque um dos meus professores também do doutoramento comentou, ele falou assim, Sandro, ó, na dúvida, cara, faz sem e faz com. E no com, você tem condições de fazer. Você faz o manual, você faz via sistema, você escolhe o percentual que você quer fazer de recorte. Só que uma coisa que é de grande importância para ser levado em qualquer trabalho, artigo, no seu caso, a dissertação, Bruno, seria o quê? Descrever exatamente o que você fez na metodologia, passo a passo. Isso é de suma importância para você dar maior credibilidade naquilo que você fez para a pessoa, né, para o leitor que vem realizando essa leitura desse seu trabalho. Tá bom, Bruno? Entendi, obrigado, Ricardo. Nada, aqui é só uma opinião, tá? Claro que você depois estará conversando com o seu orientador, enfim, tá bom? Tá bem, obrigado, agradeço. Nada. Rita. Parabéns aí, Ricardo. Obrigado pela contribuição. A Rita está de mãozinha levantada. Olá, não sei se me conseguem ouvir. Ótimo. Vamos ouvindo. Antes de mais, parabéns, Ricardo.
Respondendo à pergunta que o Bruno fez, eu no meu artigo eu fiz o processo de Winsorizing, e basicamente o processo é uma pessoa tenta, rola os dados e depois vê que não está a dar bem e depois faz o processo. É mais ou menos como se fosse uma tentativa e erro. Como está a dar outliers, uma pessoa faz esse processo. É um bocadinho de ir tentando rodar o modelo. Foi como a minha orientadora me ensinou. Mas se tiveres alguma dúvida, podes entrar em contacto comigo, ou se alguém tiver alguma dúvida como utilizar isso, pode entrar em contacto comigo, porque eu também tive muitas dificuldades em perceber como é que se utilizava esse processo. Basicamente é só eliminar, tentarmos deixar que não existam outliers. Basicamente é o que é esse processo. Ótimo, Rita. Obrigado aí pela contribuição. Ô, Rita, Deixa seu e-mail aqui, ô Rita, isso. para o Ricardo. O Ricardo e todos nós, né? Te encher o saco, assim como nós Sim. falamos no Brasil. Tá bom, Rita? Eu vou só deixar então aqui o meu contacto aqui neste chat, então, Isso. para Ótimo. qualquer coisa, se quiserem entrar em contacto comigo. Bacana. Obrigadão, menino. Viu como é que é bacana? Legal isso aí. É isso. E olha, o Ahmed não vindo, olha só, o tempo é todo seu, que bacana. Ah, Deus é bom, viu? Quem mais? Quem mais? Então, a pergunta que eu ia fazer, né? Tá me ouvindo? Olha lá, já chegou o e-mail. Fala, Bruno Cunha. Tudo bem? Então, esse processo de insorização é legal até que o Bruno colocou. É legal, sim, a gente aplicar ele, mas fazer alguns testes para validar se aquilo é outlier ou não, tá? Justamente por o seguinte sentido, por exemplo, você está trabalhando com dados de seguradora. Às vezes um ramo é outlier e para outro ramo não é outlier, entendeu? Então, às vezes, esses trabalhos, só apresentar os dois lados também fica um pouco prejudicado. Então, a ideia é sempre fazer um teste de outlier, fazer um block spot ou fazer alguma técnica para sentir se aquilo lá é outlier de fato. Legal, Bruno. Bacana, bacana. Bom, o que você comentou, Bruno Cunha, putz, verdade, cara. Eu acho que o que é outlier, tá? É o que melindra todos os pesquisadores, né? Tá? O que são? Dados vazios, tudo bem, é zero, a gente já sabe como tratá-los, mas o outlier, ele é complicado. E para cada pesquisa, cada ramo, ele, né, vai do tato, né, do próprio pesquisador, né, ou pesquisadores até então, né, entra nas discussões, aprofunda, né, referências bibliográficas, assim como a Rita deve ter realizado lá no seu artigo, juntamente com sua orientação, né, com seu orientador, tá, e assim por diante, né. Quem mais? Aproveitando a sessão longa aqui. Bom, então a perguntinha que eu ia fazer, bom, já estão diminuindo aqui, né? Bom, o Ricardo está fazendo doutorado, a Rita, você está fazendo doutorado, mestrado, graduação? Não, eu pronto, já apresentei a minha tese de mestrado e agora já estou a trabalhar. Ah, tá, ótimo. O Edilson? É só para fazer jus à pergunta que eu fiz, lembra aquela pergunta que eu fiz? Né, de mostrar a dificuldade para o pessoal. Bruno Paisani, falou que é do mestrado, né? Ô, Sandro, eu posso compartilhar aqui só para tirar uma fotinha aqui? Compartilhar meu trabalho. Beleza, obrigado. Bruno Paisani é do mestrado, né, Bruno? Isso. Tá, e o Bruno Cunha? Eu sou do mestrado da FECAP, em contabilidade também. Bacana, ei, FECAP. Eu sou filho fecapiano também. Bom, então, gente, mais alguma contribuição, alguma perguntinha?
Nadinha. Bom, então, o Ricardo, deixa aí para você aí dizer as últimas palavrinhas aí para a gente poder, né, fechar aí a sua apresentação, tá? Alertando aos demais, eu vou ficar aqui até o período final, né, do horário, para ver se de repente o nosso colega médio ele consiga apresentar, assim como o Ricardo também o fez, tá bom? Vai lá, Ricardo, a palavra é sua. Beleza, deixa eu só terminar o corte aqui. Beleza. Então, eu queria agradecer aí a participação de todos vocês aí, né? Como eu sempre digo, né? Vale a pena você levar o seu artigo para o Congresso, justamente por causa dessas discussões aí, porque o fim de todo artigo é contribuir para o avanço da ciência. O Congresso já faz isso de forma espetacular, e a revista, então, melhor ainda, né? Então, você manda para a revista e aquele se torna público de forma generalizada, aí, mais apurado, mais cuidado e tal. Então, agradecer a participação de todos vocês aí, e que nessa caminhada de nós, pesquisadores aí, o Sandro, você já é doutor já, né, em contábeis? Não, eu Sim. sou mestre em contabilidade e doutor em administração de empresas com foco em finanças corporativas. Opa, bom demais. Eu fiz administração na graduação também. Esse caminho aí que o Sandro já trilhou aí, ele sabe que não é, assim, muito fácil, dá muitas vezes, principalmente nessa pandemia, essa questão tecnológica, dá vontade de você, vou largar esse tempo para lá, não fazer isso não, mas tem que ser persistente, né? Às vezes quem trabalha tem família, então, assim, os louros lá na frente, no resultado, assim, não tem preço, né? Você vê que um trabalho seu, de fato, contribuiu para o avanço daquilo que você viveu a vida inteira, para os contadores, né? Na prática, para os pesquisadores em contabilidade, e assim, e a nossa disciplina aí, a nossa ciência aí, né? Ela está avançando aí, como o Amédio mostrou no artigo dele, né? O quanto que está sendo, está evoluindo, o quanto que é a nossa característica especial aqui do Brasil. Então, a gente tem que produzir e trazer à tona, de fato, que realmente a prática, como a prática funciona e como que a teoria pode alcançar isso de alguma forma. Então, muito obrigado a todos aí, continuem firmes aí, até o final do congresso, porque o Asaf Neto ontem e aquele menino lá como chama? CVM, que espetáculo, viu? Que espetáculo aquilo ali. Porque ali você vai anotando e vai falando, tem que pesquisar isso, tem que pesquisar aquilo. Maravilha, viu? Boa. Então é só isso. Queria agradecer mais uma vez a todos. Bom, então, parabéns, Ricardo, tá, pela apresentação, pelo trabalho. Agradeço aí os demais, né, o Edilson, a Rita, Bruno, os dois Brunos, né, o Cunha e o Paisani, que ficaram até o momento, que contribuíram aí com o trabalho do nosso caríssimo colega Ricardo. E desejo a todos vocês aí uma boa continuidade aí no evento, nesse dia de hoje e de amanhã também, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para vocês, tá? Se Deus quiser, ano que vem a gente vai se encontrar presencialmente. Com certeza, tá bom? Um E abraço boas a todos. pesquisas, boas continuidades, bons resultados aí para cada um de vocês aí que estão na lida aí do mestrado, doutorado, apresentação de artigos na continuidade de suas pesquisas e ademais, tá bom? Abraço, gente, tudo de bom. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Apoio? Alô, alô, apoio? Oi. Bom, eu acho que agora só basta fechar, né? É Falta só 5 minutinhos só. vocês saindo, não precisa esperar, né, o tempo da sessão, podem ficar à vontade para sair. Aí Tá. todo mundo saindo, eu encerro aqui, tá bom? Tá jóia, então, porque eu estava, quer dizer, a gente aproveitou, né, o bom bate-papo aí da apresentação que houve, né, o primeiro artigo, infelizmente, não pôde estar presente, pelo visto, e eu pensei até que eu seguraria até o final do tempo aqui, mas se você falar que pode encerrar, então, faltando aí 5